Alô, alô, galera. Já testando. Olá. Entrando uns minutinhos antes pra ver se não vai ter nenhum problema hoje. Tá tudo ou a moto passando, ver se tá tudo certinho. Vem aqui. Bom, na segunda deu problema, né? Muitos problemas. Então, hoje fazer esse bate-papo, esse novo aí pra gente, principalmente como ficou só como um podcast praticamente, né? No último dia, então na segunda-feira. Então, boa noite! E aí, hoje tá dando pra ouvir, galera? Tá tranquilo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo a tela? Tá travando? Tá ouvindo de boa? Deixa eu ver aqui. Opa, olha o Poki. Aê, Bells. E aí, galera? Uhul. Tá. Hoje tá indo, galera. Se bem que naquele dia o som foi, né? Não tava ainda a tela. Vamos testar aqui já a telinha aqui. Deixa eu ver minha paleta de cores. Aqui. Eu deixei pra fazer de novo escrevendo, porque, né? Quem tem medo. Tá indo aí? Tá indo aí? Bom. A minha letra é meio feia, mas o bom é que quando a gente for fazer essas coisas mais teóricas, dá pra exportar em PDF. Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos, pra ver se não vai... Não terei mais nenhuma surpresa com OBS e afins. Tá quente por aí também, galera. É só em São Paulo que parece que... Acho que eu compartilhei. Pera. Talvez eu tenha compartilhado. Só um minuto. Acho que sim, acho que eu acabei de falar que eu tava on. Acabei de falar. Peraí, deixa eu pegar o linkzinho. Um minuto. Cadê o perfil? Cadê eu aqui? Nossa, eu dei retweet em mim mesmo, meu Deus. Tá aqui. Tá na mão. Deixa eu ver. Vai ser uma notificação da Twitch aqui. Gente, ainda tô me acostumando um pouco aqui com essa coisa de tecnologias. A Twitch eu ainda me perco um pouco. Mas acho que tá tranquilo. Descobri aqui como faz os negócios aqui.
Bom, vou começar para quem não... Peraí, deixa aqui que é minha... Cadê minha iluminação? Minha iluminação. Bom, para quem não me conhece... Ah, é verdade, a câmera tá aqui. Para quem não me conhece, eu sou Caroline Dantas, mais conhecida como Cades. Qualquer dia, como Cades ou Dantas, tem que me chamar de Carol também, mas diminuiu bastante. E o quadro, a ideia do quadro do Quem Tem Medo dos Dados, falar um pouco sobre como começar na ciência de dados, ou para quem já está na ciência de dados e quer tirar algumas dúvidas, saber como começar, ou às vezes você nem é da ciência de dados, talvez você não tenha nem interesse, mas você quer entender um pouco mais o que as pessoas que são dessa área estão fazendo, ou por causa que você tem que trabalhar com um time de dados e não entende muito bem o que a galera fala. A ideia é que então, na segunda-feira sejam um Just Chatting, falando um pouco sobre a área de dados, e no sábado seja o Live Code. Então, de sempre seguir assim. Então, todos os que tem quem tem medo de dados ímpares vão ser discussões mais filosóficas, mais de como estudar, de dicas. E os pares vão ser todos de Live Code no sábado, porque no sábado a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo também e tal, e eu consigo manter essa programação também quando voltar às faculdades. Hoje, então, mas eu acabei de falar que era de segunda, né? Então, tá sendo, na verdade, hoje eu tô fazendo o número 1, o retorno, porque na segunda-feira, que foi o primeiro, deu muito errado algumas coisas. Então, eu resolvi refazer, porque como foi um erro meu, eu não acho justo que eu tenha me proposto a fazer alguma coisa e eu tenha errado e as pessoas tenham que pagar por isso, de não ter acompanhado. Então eu resolvi refazer esse episódio. Então, vamos lá. Esse Quem Tem Medo dos Dados, esse primeiro, né, a ideia é passar um pouco sobre a questão... Não tem a minha colinha. Sobre o roadmap, né, de ciência de dados. Bom, porque assim, acho que para quase tudo que a gente estuda, principalmente quando a gente está falando de programação, é bom você saber como o que você deve seguir, como seguir, ter um norte sobre como continuar nessa área, ou como se situar nessa área. E na ciência de dados não é diferente, só que eu acho que na ciência de dados a gente ainda tem uma questão que ela acaba sendo um pouquinho mais chata quanto a isso, que é a questão de ser diversas disciplinas e que as pessoas não estão acostumadas o tempo todo, como a matemática. Principalmente a matemática é uma coisa... A matemática e a estatística é uma coisa que assusta muito quem está começando na ciência de dados, porque não é algo que foi muito feito para ser realmente um conhecimento natural para as pessoas. A linguagem toda ela foi construída, é proposital também, ela foi construída para ser difícil, para que as pessoas não tivessem tanto acesso e isso ficasse numa escala mais elitista, né? E as pessoas conseguissem se manter as pessoas meio que cativas disso. Então, quanto menos elas entendem de matemática, é mais fácil de manipular a população, manipular dados e tal. Isso a gente também vai conversar bastante aqui nas lives, principalmente de como é perigoso também a gente não estar por dentro desse conhecimento. Mas tem um outro que também vai estar ligado aí à programação, né? Programação também não é um tipo de conhecimento muito fácil, muito intuitivo. Então, tanto a programação quanto a matemática já são já complicariam bastante dentro da ciência de dados. Mas aí, para completar, tem a parte de teoria e a parte de teoria de inteligência artificial, de machine learning e a parte de negócios. Então, quando você junta tudo isso, faz a ciência de dados ser uma área
que a galera sente muita dificuldade de começar, sente muita dificuldade de definir um roadmap. Então, estão definindo, né, essa base, né? A base para a ciência de dados, ela não é muito... Ela é meio que todo mundo já sabe, mas ela é sempre importante a gente colocar que essa base envolve programação, matemática. Aqui eu estou tratando a gente trata aqui a matemática. Muita gente trata a matemática diferente, como algo diferente da estatística. Aqui eu tô colocando no bolo matemática como um todo, mesmo que sabendo que a estatística tem lá suas diferenças, mas vamos colocar aí como se fosse uma coisa mais generalista. Aí tem as próprias teorias a teoria de machine learning, de inteligência artificial, né, de IA, e a questão de negócios, que aí acaba sendo meio que aquilo que bate assim por fim, e você fica muito mais desconfortável com essas disciplinas. Então, aqui qual que é a minha ideia? Nas segundas-feiras, discutir essa parte teórica, como eu falei, e no sábado fazer esse live code para construir um projeto. Então, a ideia é construir um projeto e ensinar como se constrói um portfólio de ciência de dados. Tá, mas eu vejo muita gente assim, que principalmente fala assim muito, mas ciência de dados é muito praticar. Mas se você nunca fez, você não sabe como começar, como pegar os dados, como você vai tratar, acaba sendo muito difícil praticar também. Você iniciar a prática sem saber por onde fazer isso. Então, a ideia é fazer esse projetinho para ensinar também a construir um portfólio. E isso entra escrever sobre ciência de dados, sobre o que você está estudando. Tudo isso vem junto. Quem tem medo dos dados, a ideia também, né? Acho que é legal falar, a ideia nasceu de fazer... Eu estou fazendo uma revisão de alguns pontos para mim mesmo. Falei, vou compartilhar o que eu estou fazendo. Então, é meio que esses dois lados. Tanto eu, de estar revendo algumas coisas da base, estudando de uma forma, criando uma forma minha de estudar, e de passar isso para as outras pessoas. Por ter toda essa... Por a base da própria ciência de dados, ter todo esse monte de matéria complexa, esse monte de complexidade, o que acontece? A galera acaba vendo essa área como sendo uma área multidisciplinar. Opa! Deixa eu ficar borracha disso aqui. Sendo como uma área multidisciplinar. E por que isso tá errado Não tá errado, mas também não tá certo. Tá, mas não tá... Assim, não tá errado, mas não tá certo porque tá ali meio que no caminho. Por quê? Quando a gente fala de multidisciplinar, o que eu quero dizer com algo que é multidisciplinar? Você tem várias disciplinas, como já diz, né? Você vai ter aqui várias disciplinas isoladas. Então, você tem aqui... Vamos pensar que cada uma dessas fosse as minhas disciplinas aqui, né? Elas estão isoladas, né? Isso aqui compondo toda... Opa! Aqui em cima. Compondo a nossa... né? Ali o que é ciência de dados. Seria... Então, elas não se relacionando como se cada uma tivesse num ponto ali do plano cartesiano, cada uma em um quadrante, cada uma tá falando alguma coisa, mas sem conversarem. E isso acaba, quando a gente vê as coisas dessa forma, dessa maneira multidisciplinar, acaba sendo muito mais difícil da gente aprender. Mas, aí você vai falar assim, mas poxa, mas não é assim que a gente aprende desde sempre? É assim que a gente aprende desde sempre, e por isso que a maioria das pessoas acham a escola uma coisa muito besta, ou acha que a escola não tem serventia nenhuma pra elas na vida. Por quê?
você acaba vendo a maioria das matérias que a gente tem no colégio, a maioria das coisas que a gente estudou até hoje, seja no colégio, na faculdade também, você nunca viu essas matérias se relacionando, você nunca viu elas conversando antes. Então, você acaba tendo muita dificuldade de quando você precisa relacionar conhecimentos, então você precisa pegar o que a matemática e a programação têm a ver e como eu posso juntar elas para que eu consiga fazer uma análise melhor, consiga... e aqui não só na análise, não só na questão da ciência de dados, às vezes uma análise da sua própria vida. Como eu vou conseguir fazer? Por que a gente vê hoje as pessoas com tanta dificuldade de relacionar passado e presente? Porque elas não conseguem relacionar, por exemplo, algo que aconteceu na história e ver o campo econômico que está acontecendo, ver que tem essa tem essas similaridades e conseguir relacionar coisas que ela já aprendeu de campos diferentes e trazer isso tudo para a realidade dela, de resolver algum problema. Então acaba sendo muito difícil quando a gente precisa praticar uma interdisciplinaridade, porque ninguém ensinou a gente a relacionar as coisas, ninguém ensinou a gente a pegar e fazer disso daqui aquele diagrama de Venn, que você tem, então, aqui uma matéria, uma disciplina, né? Aqui você vai ter uma outra disciplina, aqui você vai ter uma outra, em que elas se respeitam, cada uma tem... Vocês não estão vendo o quadro? A gente está vendo só a sua câmera. Você não está notando alguma coisa no quadro? Estou. Vocês não estão vendo o meu quadro? Não estão? Agora vocês estão vendo? Agora vocês estão vendo? E agora? Olha, agora foi. Beleza. Então tá bom. Poxa, eu tava anotando uma cota já. Foi mal, galera. Tá com eco? Peraí, deixa eu ver se... Ah! Parou o eco agora. Parou? Foi? Beleza. Então acho que agora tá redondinho, né? Tá bom. Aí eu tava na parte do interdisciplinar. Beleza. Então, aqui eu vejo algo que tá... Então, a gente tem muita dificuldade de conseguir relacionar disciplinas. Por quê? As coisas estão aqui, ó... Quando a gente tá falando... isso aqui é você ter um ensino Nossa, tem linha, mas eu não tô respeitando a linha aqui. É você ter um ensino interdisciplinar, em que você tem as matérias, cada uma, né? Deixa eu até mudar a cor aqui, que eu acho que fica melhor de ver. Tipo, a gente tem aqui como elas se relacionam, mas isso não deixa de ser, não deixa da gente acabar respeitando também a individualidade de cada uma dessas disciplinas. Então, por isso que é importante a gente, quando vai começar a estudar a questão da ciência de dados, já ter em mente que a gente vai precisar lidar com a interdisciplinaridade. A gente não vai mais conseguir pegar e ficar preso aqui na multidisciplinaridade. E, assim, às vezes eu vejo muita gente assim, mas é porque... Será que é por causa do modelo das nossas escolas? Se a gente mudasse o modelo das nossas universidades? Eu venho de uma universidade que é interdisciplinar, mas ela não... Esse regime interdisciplinar dela, na verdade, ela nunca foi muito... Nunca foi colocado de verdade em ação, né? Ele nunca foi, assim, uma coisa que a gente realmente vivenciou. E por que eu tô dizendo isso? Porque para você começar a ter realmente um ensino interdisciplinar na vida, e aplicando na vida das pessoas, você vai precisar formar professores que tenham uma visão interdisciplinar. E eles não foram formados dessa forma. Então a gente volta novamente na questão da valorização aqui até abrindo esse parênteses, na questão da valorização do professor, da formação continuada de professores, para a gente trazer o que está acontecendo hoje no nosso mundo,
o que acontece hoje no nosso mundo, na necessidade que o mercado tem, e aí não é também ensinar porque o mercado diz que assim, mas é ensinar porque as pessoas não tenham dificuldade quando elas tiverem que ingressar no mercado de trabalho, ou até continuar estudando o que elas gostam, que elas não tenham essa dificuldade, né? Mas, feito esse parênteses e falando dessa questão interdisciplinar, eu acho que a parte mais importante de quando a gente precisa estudar ciência de dados é ter isso em mente. É uma disciplina interdisciplinar e você vai ter que aprender a lidar com a interdisciplinaridade. Isso não é tão ruim. Dói um pouquinho no começo, porque você vai ter que começar a ficar relacionando várias coisas, mas depois acaba sendo muito, muito tranquilo e até gostoso, porque aí você vê alguma coisa e fala, putz, cara, mas e se eu usar isso em alguma outra coisa? Se eu usar, você acaba fazendo isso de uma forma muito natural. Tem um livro, deixa eu ver se ele tá fácil aqui, que eu queria até mostrar, que ele é muito legal, fala sobre isso. Tá aqui, peraí. Que é pronto, o Aprendendo a Aprender, que eu vou mostrar aqui. Não sei se vocês não estão vendo, mas eu vou colocar depois, junto nesse PDF que eu vou gerar. Mas ele é um livrinho amarelinho, esse livrinho amarelinho aqui. Ele fala sobre uma professora, é a Barbara Oakley. E ela, o que aconteceu? O nome do livro é bem legal, porque é Aprendendo a Aprender como ter sucesso em matemática, ciências e qualquer outra matéria, mesmo se você foi reprovado em álgebra. E isso aqui foi um curso, que tem um curso até, acho que é da Coursera, se eu não me engano. E ela depois, ela vai falar, ela dá aula na Oakland, em Michigan, e ela fala muito sobre essa questão de como você aprende uma coisa, meio que ligando e desligando. Então, tipo, você aprende focando e desfocando, focando e desfocando. Lógico que ela vai falar muito mais nesse livro, mas eu gosto muito desse livro, até por ele falar em como a nossa cabeça tem o nosso cérebro, né, tem uma forma de aprendizado difuso. Ou seja, ele começa com um aprendizado aqui, em que você está focando em alguma coisa, porque você quer aprender aquela coisa, mas tem hora que é igual quando você está programando e você ficou o dia inteiro você não consegue resolver. Aí você sai um pouco você sai de cima do problema, quando você se afasta dele, a sua cabeça consegue mandar isso de forma difusa. Então, vários lugares da sua mente vão estar trabalhando naquele problema, e depois parece que, tipo, você pega e tem um estralo, assim, você fala, putz, era isso. Porque você continua processando aquilo. Nem sempre você tem que alternar as formas de estudo. A questão da interdisciplinaridade é mais ou menos isso. Uma hora você vai estudar a disciplina completamente focado nela, e na outra você vai abrir esse conhecimento. Mas, bom, passando, acho que ficou claro, né, essa parte eu até me alonguei um pouco mais nessa questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, porque é algo que é bem importante. E a gente vai acabar vendo isso. Eu vou até dar um exemplo disso, que é muito legal. Foi um exemplo que eu curti bastante quando eu acabei refletindo sobre ele, que é um exemplo do próprio SQL. Deixa eu passar a página aqui. Ele é meio lentinho para passar a página. Pronto. Um exemplo que eu acho legal é esse daqui, ó. Tipo, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas quando a gente usa aqueles joins das tabelas, então, tipo, você tem o left, o inner e o right e o outer, aí join para todos eles. Aí, beleza, você tem isso aqui, né? Aí, a gente nunca para pra pensar muito, a não ser quando você vê aquela figura, que é uma figura muito massa também, que é a figura do... Vou até mostrar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil pra SQL joins. Peraí que eu já jogo aí na... isso daqui, ó. Que é basicamente quando você joga em qualquer
em qualquer tela não, né? Em qualquer coisa, você vai aparecer, ele... era pra abrir a imagem nova guia. Cadê? Ai, meu Deus. Pequenos problemas técnicos. Aqui, ó. Beleza. Quando a gente vê essa questão dos joins, é muito legal, porque eu vejo que... Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas quando você vê a questão dos joins dessa forma, é basicamente teoria de conjuntos. Aquilo que a gente via na escola, do diagrama de Venn. Até muito a ver com aquilo que eu acabei de desenhar aqui da própria interdisciplinar, quer dizer, que eu tentei desenhar, né? Que foi só uma tentativa mesmo. Mas é muito legal porque quando a gente vê uma imagem dessa, você acaba percebendo que poxa, eu nunca tinha pensado em teoria de conjuntos e SQL. Caramba, são coisas que conversam, mas tipo, conversam muito. Porque, olha isso, você vai ter aqui tudo que tá do seu lado, tudo que tem em A e B, mas você não vai ter tudo que tá em B. Enfim, né, quando a gente entrar na aula de revisão de SQL, a gente vai estudar bastante essa imagem bem a fundo. Mas o que eu tava querendo dizer é que é algo que a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente nem percebe que está relacionado com uma outra matéria. Então, às vezes o medo que as pessoas têm, muitas vezes as pessoas têm muito medo de matemática, por exemplo, elas nem percebem que elas estão usando isso no dia a dia delas o tempo todo. Tipo, você está usando teoria, você está usando essa parte principalmente de teoria de conjuntos, de álgebra, quase o tempo todo na sua vida, sabe? Não é uma coisa tão assustadora quanto parece. A não ser quando você vai pegar o troco e você tem que contar na frente de alguma pessoa. Isso realmente é assustador. Mas, tirando isso, a maioria das coisas que a gente usa de uma forma tão intuitiva que a gente já nem para mais pra pensar. A maioria das coisas que a gente usa no colégio, na verdade, a gente nem para pra pensar que a gente tá usando desde a época que a gente saiu do colégio e às vezes a gente pergunta assim, pra que eu vou usar a Bhaskara na vida? Eu tinha um colega que sempre perguntava isso, por que eu vou usar a Bhaskara na vida? Ou... e aí, tipo, o professor sempre explicava algumas coisas pra ele e muitas coisas a gente acabou percebendo depois que usava pra caramba, mas enfim. Eu já tô entrando em devaneios. Aqui na questão do conjunto, a gente usa muito a teoria do conjunto nas nossas vidas. E outro exemplo que eu vou dar, se vocês não ficaram convencidos sobre a questão de como a gente usa matemática na nossa vida e a gente às vezes nem percebe, em Python, que é uma das outras linguagens que vai ser, na verdade, a linguagem que a gente vai usar aqui, eu vou ter, esse aqui é o exemplo de SQL, e aqui eu vou ter o exemplo em Python. O exemplo de Python, ele é muito legal porque é um exemplo que facilita muito e que geralmente é uma coisa muito chatinha de fazer, que é quando você vai comparar listas. Mas, o que acontece? Quando a gente tem listas, né, você tem aqui, vamos pensar num dataset, né? Você tem, tipo, aqui o dataset. O dataset é formado aqui, né, das nossas séries. E aí você pode trabalhar como cada série como uma lista, né? Então, tipo, isso aqui é uma lista, isso aqui é outra lista, isso aqui é outra lista. Os mais puritanos talvez vão brigar um pouco comigo, mas é só pra questão do exemplo aqui. Tô falando que é exatamente isso, que é uma série um pouquinho diferente de lista, mas enfim. Vamos lá. Aí o que acontece? Você vai ter que comparar duas listas. E comparar listas em qualquer linguagem de programação não é uma coisa assim tão intuitiva, tão fácil assim, tão de boas. Então o que acontece? O que você vai ter que fazer? Você pode tudo guardar isso daqui, pegar isso aqui e guardar dentro do set, que é o quê? Conjunto. E você usa basicamente o quê? Operações de conjuntos. Você usa, tipo, operações de conjuntos, os conjuntos da matemática mesmo, tipo, diferença, tem diferença, tem a winner, tem... Eu tô lembrando o nome mais relacionado a SQL. Mas enfim, são as operações da própria matemática que você usa e você consegue muito facilmente esse daqui. Ele vai te retornar um conjunto e depois você passa isso daqui para uma lista ou você já pode salvar isso aqui direto em uma
você salva essa sua saída aqui, ó, e uma nova coluninha. E pronto, você já fez uma avaliação ali entre duas colunas, que era um negócio, tipo, poderia ser super complicado. Você poderia ter que fazer uma função, um negócio, um monte de coisa. E você acabou conseguindo fazer ali só porque você relembrou aquela época de operação de conjuntos do colégio, sabe? Então, é algo que é precioso quando a gente para olhar essa visão da interdisciplinaridade, de como as coisas se relacionam e como elas se relacionam bem. Como elas se relacionam de forma graciosa, eu diria. Em como elas se correspondem, como elas se conversam de uma maneira tão bonita dentro pro que a gente tem que fazer, assim. Mas vamos agora falar do que a gente vai ver nesses nossos encontros. Que era a questão lá da construção do roadmap. Mas acho que até aqui deu para entender, né? O que eu tô aqui falando sobre a questão dos dados, sobre a questão do estudo de dados, sobre como como é importante a gente tender a entender essas coisas se relacionando, tender a entender as disciplinas mais como uma pintura em que tem diversas cores ali, né, do que você entender como só bloquinhos que estão separados numa estante. Quando você entende isso como uma pintura, como elementos de uma pintura para formar um quadro, que no final é a sua análise, a sua visualização ali, fica muito mais fácil de você entender isso tudo. E aí, vamos para a parte divertida, que é a parte que a gente monta um roadmap e por que a gente monta ele. E aí eu vou tentar explicar mais ou menos por que eu pensei nesse roadmap de estudo dessa forma e não de outra, né? Tipo, por que tu acha que essa ideia é melhor do que algumas que eu já vi propostas? Eu vou acabar discutindo um pouquinho disso também. Deixa eu só ver aqui que o core eu vou usar as mesmas de sempre, porque zero criatividades. Vamos lá. Então, aqui é o que nós veremos nos nossos encontros. O que veremos. A ideia do que veremos não é só trabalhar isso só nas segundas, mas trabalhar isso também nos sábados. Então, tipo, tudo que a gente for ver aqui vai ter uma ideia, vai ter na segunda a discussão teórica sobre aquilo, e no sábado só fazer o live code mesmo, só pra gente codar junto, tirar dúvidas sobre as mais diversas formas de resolver um mesmo problema usando aquele conteúdo teórico, tá? Porque eu acho que teoria e prática andam juntas. Não dá pra abrir mão nem de uma, nem de outra. Não dá pra você achar que você vai aprender tudo só lendo um monte de livros, mas também não dá pra você achar que você vai ser muito melhor do que aquela pessoa que tá lendo pra depois fazer. Acho que tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida, né? Tudo na vida precisa ter um equilíbrio. Então vamos lá. O que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai começar por Python. Ah, caramba, por que vai começar por Python? Primeiro, porque Python hoje é o que está sendo mais usado em ciência de dados, até por causa da quantidade de pacotes gerados, a quantidade de programas que as pessoas fazem, a quantidade de eventos de Python voltado para dados e a quantidade de usuários de Python. Python está crescendo estrondosamente, assim, e tem muita empresa, né, e usando Python, muita vaga. Eu fiz uma analisezinha de vagas. Eu pensei também em fazer algo voltado para R, mas eu fiz... Esse barulho de moto tá me incomodando. Enfim, eu fiz uma pequena análise voltada das vagas e eu vi que Python estava muito disparado na frente, então eu acho melhor começar por Python, porque para que se você, tipo, que estiver acompanhando, se sente confiante, você já pode aí tentar se inscrever para essas vagas, porque a ideia é essa, que é você, pessoa que estiver aí,
me acompanhando, consiga, né, se desenvolver e consiga entrar no mercado. Então, vamos lá. Vou começar com Python por causa disso, por isso que eu escolhi Python. E porque também tem um outro... E por que eu segui essa ideia de começar pela programação? Começar pela programação dá uma vantagem de estudar as outras coisas baseadas na programação. Ou seja, quando a gente aprender Python, aqui eu vou estar falando das estruturas de dados. E nas estruturas de dados, a gente vai ficar bastante tempo vendo. Bastante tempo, eu não falo tipo, em semanas e tal, mas bastante tempo assim, em ficar fazendo exercíciozinho mesmo de coisas vendo principalmente listas e dicionários. Ah, mas por que lista e dicionário? Porque lista e dicionário são algo que a gente usa muito em ciência de dados, principalmente dicionário. Se você pegar vou abrir até um parênteses aqui, dicionário, tipo um JSON, você vai ver que o dicionário Python é muito parecido com o JSON, então, tipo, você passar um JSON para dicionário, um dicionário para JSON é muito, muito prático, e aí a gente vê uma crescida aí, né, dos NoSQL, então fica, tipo, muito mais prático de trabalhar. E dicionários, listas e dicionários são muito poderosos para a gente usar em análise, né? Pra gente não só em análise, mas tratamento, vou até anotar isso, tratamento e transformação de dados. Tratamento e transformação de casos tratamento e transformação de dados são coisas diferentes, tá, gente? Ah, Carol, qual é a diferença? Tratamento, você vai tirar o que... Vamos lá. Até tirar minha canetinha aqui. Tratamento, quer dizer, pra cá. Tratamento é quando você tá limpando a sua base. Então, você tá tirando outlier, você tá deixando ela mais redondinha ali para você aplicar técnicas em cima dela. Transformação de dados é quando você tá pegando A e tentando chegar em B. Então, você já tá mexendo nesse dado, você já tá incorporando coisas a esse dado. Então, são coisinhas diferentes, mas vai ficar mais claro conforme a gente for seguindo. Mas listas e dicionários em tratamento e transformação de dados é essencial. Ajuda pra caramba. Né, Carlinha? Ela achou que a dica é muito boa. Que bom. Bom, em seguida, depois que a gente vê essa parte aqui, e aqui é Python puro. Ah, mas por que Python puro? Porque é importante a gente ser livre de libs. É importante você saber mexer nas coisas e não ficar escravo de uma biblioteca. Porque se você não tiver a biblioteca, ou por algum motivo aconteceu alguma coisa, você não conseguir acessar a biblioteca, você pode até demorar um pouco mais de tempo, porque aquela biblioteca te ajuda a poupar tempo, mas você vai saber fazer. Ou se você tiver algum erro, você vai saber entender como as coisas funcionam também por debaixo dos panos, dentro daquela lib. Coisa que se você não olha para a linguagem em si, você acaba ficando muito refém. Você, na verdade, não consegue nem aproveitar direito o que a biblioteca te dá de ferramenta, porque ela acaba sendo... Você acaba usando só o que está muito superficial. Mas agora... Então, depois disso, a gente vai usar o quê? A gente vai aprender pandas. E o pandas, que é o queridinho de todo analista de dados, de todo cientista de dados. Ele é o queridinho porque... Primeiro porque ele tem esse nome maravilhoso, e pandas são bichinhos muito fofinhos, eu queria muito ter um panda. Segundo, o panda facilita a vida demais. Porque o que ele faz? Ele é uma lib voltada para tratamento de dados. E depois da última atualização, quando ele passou da versão, acho que foi da 0.6 para 1, a nova versão dele veio assim. A galera já usava bastante, mas aí teve todo esse boom do Python e boom de análise. Depois que saiu que Data Science era a profissão mais sexy do século XXI e tal, e todo mundo começou porque dados é o ativo mais importante da empresa e tal.
Pandas estava vindo crescendo ali, e dá aquele boom, eles pegaram e modificaram tudo quer dizer, não tudo, né, mas eles trocaram logo, trocaram o próprio site, a documentação tá muito mais fácil de você encontrar coisas na documentação. É assim, é maravilhoso. Pandas é uma puta de uma ferramenta. Porém, ele difere em algumas coisas do próprio Python puro. Normal, né? Porque ele é uma lib para você usar. Então, às vezes, a sintaxe dele tem algumas diferenças, tem algumas regrinhas que a gente vai usar. Lógico que conhecendo isso aqui, ó, quando você conhece listas e dicionários em Python, usar o pandas, você já aprendeu 80% aqui do caminho de como usar o pandas. Né? Então, acaba ficando tudo bem mais intuitivo. E aí, chega a parte que eu tô chamando de coração do que eu quero fazer aqui com vocês, que é aprender a usar bem o NumPy. O que eu quero dizer com aprender a usar bem o NumPy? O NumPy, ele é uma biblioteca, como já se diz, numérica, né? Já tem ali no nome, numerical. E o NumPy, e aqui, o que a gente vai fazer para aprender o NumPy? A gente vai fazer uma revisão, iremos fazer, né? Uma revisão de matemática. E aqui vai entrar o quê? Matemática para machine learning. Então, basicamente, um submódulo só de matemática para machine learning. Olhando para... Carol, mas você está falando de ciência de dados e está falando de machine learning ao mesmo tempo? Isso, estou falando ao mesmo tempo, mas a gente vai ver coisas diferentes. O que significa? A gente vai construir uma base, aqui a ideia é construir uma base para quando for estudar isso daqui, seja muito mais intuitivo, por ter passado por essa revisão de matemática. O que você vai usar? Por que você vai usar? Sem focar tanto aqui no aprendizado de máquina, porque às vezes eu vejo que quando a gente, lógico, a maioria das coisas a gente vai dar exemplos assim de que o machine learning, eu uso matriz em machine learning por causa de tratar a imagem lá, os pixels, você trata como uma matriz, você faz transformação de matriz. Regras de transformação de matriz vai ser as mesmas regras que você vai utilizar dentro da lib, regras que são da matemática. Desculpa, beber um pouquinho de água. Dentro da matemática. Sim, mas você precisa saber antes como essas estruturas matemáticas funcionam, para quando você chegar aqui, você já está muito mais aliviado, muito mais... aliviado não, mas acho que é muito mais seguro. Seguro. Vou anotar essa palavra aqui também, porque ela é muito importante. Você vai estar mais seguro de trabalhar com essas ferramentas. Beleza? Então vai ter essa revisão. Essa revisão, ela vai ser bem densa, então ela vai demorar bastante tempo. Eu pretendo ficar pelo menos umas 4 semanas nela aí, só batendo mesmo a tecla em cima disso, da gente fazer exercício tanto com Python puro, quanto com NumPy, e depois aplicar isso, ver as diferenças da biblioteca, quando dá para usar pandas, quando não dá, porque tem isso também. Pandas também tem uma parte de matemática lá dentro que dá para usar, que é bem legal, mas assim, são momentos e momentos. Tem momentos que eu preciso usar pandas e tem momentos que eu consigo usar pandas e tem momentos que eu não consigo. Então, quando vai ser o momento de usar cada coisa também, tá? Depois, e ali também vai entrar uma parte, né? Eu até esqueci de colocar ali, de estatística. Mas eu não vou focar muito em estatística. Não vai ser, total foco, porque eu vejo mais dificuldade da galera com as outras partes da matemática do que com estatística. Estatística dá para revisar fazendo análise. Fazendo algumas coisas da própria análise, dali para você pegar e fazer, e brincar, e mexer. Mas as partes de álgebra,
cálculo, tudo isso é muito mais matrizes, álgebra linear, acaba sendo muito mais difícil de você pegar, de você entender e discutir ou ver isso mais intuitivamente numa análise do que propriamente estatística. Mas a gente vai ver um pouquinho de estatística assim, para ninguém ficar triste. E a gente também vai ver que isso para mim é um dos corações que é... Nossa, esse S ficou horrível. Que é SQ... não melhorou muito, né? Mas enfim. Que vai ser SQL. Porque SQL é realmente um salvador da pátria. E muita gente despreza o SQL. E isso é muito triste, porque SQL realmente salva vidas. Uma query bem escrita, quando você escreve coisas, se você sabe fazer uma boa consulta, boas consultas salvam vidas. É basicamente isso. Entendeu? Tipo, salvam vidas. Salva dinheiro. E também pode salva dinheiro, salva vida, salva várias coisas, galera. E salva seu tempo. Então, pensa que se você souber fazer uma boa consulta e alguém te pede alguma coisa, faltando 15 minutos para acabar o seu expediente, e você souber fazer uma boa consulta, você vai conseguir entregar a tempo e ainda vai chegar a tempo do happy hour. Quer dizer, depois que passar a quarentena e toda essa questão de coronavírus. Antes disso, não saiam de casa. Assistam as lives, tudo, mas fiquem em casa. Se for sair, se precisar sair, se for precisar sair, usem máscara. Mas enfim, tirando esse detalhe, a gente vai ver SQL, prática de SQL como boas consultas salvam vidas, e como também você partindo do SQL, você consegue fazer isso dentro do Pandas. Trazer essas suas boas consultas para dentro do Pandas, entendeu? Então, é bem legal. Então, é uma parte que eu gosto muito. Eu gosto muito de SQL. SQL é uma coisa bem bacana. Outra coisa que a gente vai ver, como vocês viram, a gente vai ver bastante coisa. Visualização de dados. É uma coisa que eu sempre falo. Você pode ser o melhor cientista de dados do mundo, você pode ser o melhor analista de dados do mundo, você pode ser o melhor o que for no mundo, mas se você não souber apresentar seus dados para as pessoas, não serviu de nada. Se você não souber transformar todo aquele esforço que você fez em uma boa visualização, em um bom storytelling, enfim, em um bom storytelling, basicamente você não vai conseguir passar seu conhecimento para ninguém. Então você não vai conseguir passar o que aquele modelo aprendeu, você não vai conseguir passar nada que tenha grande valor para outras pessoas. Elas não vão conseguir entender bem o que você está falando. Então, um bom storytelling, uma boa análise de dados é extremamente importante para isso. Então, a gente vai ver essa questão da visualização de dados, e aqui a gente vai ver o matchplot, e vai ver também como chama? Chart. Mas a gente não vai ver o D3VS? Não precisa. D3VS é matar uma formiga com uma bazuca. Não precisa. Por quê? E agora eu vou falar, e essa é uma opinião que ela é uma opinião que a maioria das pessoas falam que é uma opinião muito, muito rígida que eu tenho, que eu deveria ser um pouco mais de boas quanto a isso, mas eu não consigo ser de boas quanto a isso quando eu vejo a galera querendo enfiar D3GS em qualquer coisa. Gente, D3GS, vou até fazer um parênteses aqui, porque eu acho que é importante, até porque eu vi o que o Cid falou ali sobre a questão do melhorar o storytelling. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, uma boa visualização de dados, ela vem do storytelling, vem de como você vai contar a historinha ali dos seus
dos seus dados. Como você vai contar que você pegou pegou esse bloco, esse emaranhado, essa bagunça, trabalhou ela e transformou isso... melhor, você pegou essa pedra e transformou nesse diamante. Beleza. Isso vai fazer... Você ter uma boa... Você conseguir mostrar isso... Quem vai fazer isso é o storytelling. Não é a biblioteca que você usa. A biblioteca que você usa ajuda. Ou seja, você ter um gráfico bonito, você ter gráficos bonitos, você ter toda uma interação ajuda. Porque experiência do usuário é importante. Eu não estou dizendo que ela não é importante. Ela é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui dentro. Mas muito mais... Mas do que adianta você ter um puta UX, você tem lá, nossa, toda uma experiência do usuário, sai fogos quando ele clica no botão, dá umas cambalhotas, faz uns negócios muito loucos. E ele não entendeu nada. Não adianta de nada, sabe? Então, tipo, às vezes é muito mais importante você ir treinando como fazer um bom storytelling e ir treinando como montar uma visualização bonita, assim, uma coisa assim, entender como as cores funcionam, entender como você coloca uma cor aqui fica melhor do que colocar aquela outra. Como isso vai ajudar a pessoa a entender a ideia do que você ficar tentando colocar um monte de cambalhota, um monte de coisa. Por que eu tô falando isso? O D3GS, ele surgiu como ferramenta do New York Times. E o New York Times, o que ele faz? Ele faz aqueles infográficos. É muito mais voltado para jornalista, né? Cara, você tá dizendo então que o D3GS só serve para jornalismo? Não, mas estou dizendo que o D3GS, ele essencialmente vai ser muito útil quando você não tiver que ficar mexendo, fazendo algumas grandes alterações, que você não vai ter não vai ter que ficar mexendo naqueles seus dados, ou para coisas muito mais estáticas, no sentido de que você criou esse infográfico aqui, você vai alimentar ele aos poucos, você não vai ter uma alimentação dele tão direta, tão periódica, entendeu? Não é uma coisa que você vai ficar ali sempre mexendo. Então eu acho importante quando a gente tem isso claro na cabeça, fica muito mais tranquilo da gente escolher as nossas ferramentas. O Chart.js, por exemplo, é uma ferramenta muito poderosa e faz muita coisa legal e você vê muita coisa bacana que dá pra você criar ali para suas visualizações. Outra coisa, dentro desses aqui de visualizações, se eu já usou o Altair não. Esse não conheço. Nunca usei. Eu uso muito mesmo o Chart.js, o Bokeh e eu uso muita coisa, pasmem, montando em CSS puro, em CSS no próprio com HTML e CSS. E aí me mostra assim, eu vou até anotar aqui, ó. A gente colocar aqui Altair, que é bom pra gente ver, já tem aqui, ó, em CSS puro. Depois que eu aprendi, por exemplo, CSS puro dá pra você fazer umas timelines muito legais. E não é uma coisa que fica assim, fica esteticamente bonito, fica fácil de você passar em informação. O problema é que o CSS não é tão intuitivo quanto parece, mas tem algumas coisas que, quando a gente vai usar para coisas pontuais, acaba sendo bacana de usar o CSS só. E também é bacana você saber um pouco do JavaScript. Quando eu falo saber o JavaScript, tem gente que acha que tem que saber back, front, tudo no JavaScript. Não é isso. Mas saber alguma coisa que quando você pega essas bibliotecas aqui, as bibliotecas de visualização de dados para ciência de dados, são todas muito construídas em cima em cima do próprio JavaScript. Então, às vezes, você saber um pouquinho do JavaScript, algumas coisas, já te ajuda bastante quando você vai montar suas visualizações, porque você consegue fazer modificações sem ficar refém só da lib. Como eu falei lá atrás, é bom quando a gente não fica refém das bibliotecas. E, por fim, porém não menos importante, na verdade é uma das coisas mais importantes que tem, que aí vai ser vai ser realmente teoria. E quando eu falo de teoria,
Significa que a gente não vai fazer nada prático? A gente vai, mas eu vou focar muito mais na questão de teoria em Big Data, tipo, questão de próprio Machine Learning, os modelos de Machine Learning, quais os cuidados que a gente... Aqui principalmente em cuidados, porque tem muito curso voltado para Machine Learning. Muita coisa que você consegue descobrir na própria internet de graça, mas eu acho que é importante quando a gente fala de cuidados, porque você pode poupar... se poupar de certos problemas e certas dores de cabeça futura. Então eu acho importante quando a gente fala de cuidados com Machine Learning, cuidados ao lidar com Machine Learning. Também falar aqui sobre a questão de construção de modelos. Construção de modelos, quando eu estou falando, o que eu quero dizer aqui com construção de modelos? Aqui eu estou falando muito, eu vou falar muito sobre a questão também em negócio. O que eu quero dizer com isso? Em negócio. Que eu acho que foi uma pergunta que eu recebi em uma live que eu fiz junto com a Camila, no canal dela, e foi uma pergunta muito interessante. O rapaz me perguntou, ele já tinha o problema, ele já entendia a Data Science, já entendia qual era o problema dele, o que ele queria resolver, só que ele estava perdido em como ele saía daqui, do problema de negócio. Então, tipo, ele tem um problema aqui de negócio e ele quer chegar nessa solução aqui. Ele quer chegar numa solução. Que acho que né? Todo problema você quer uma solução. Só que ele tava com uma dificuldade em entender por onde ele começava a construir esse caminho, o que vinha daqui, o que ele tinha que colocar primeiro. Aí ele me perguntou, foi até uma coisa assim, eu coloco primeiro IA, e onde eu coloco o modelo aqui? É no começo? É no final? Ele tava muito confuso em como construir essa trilha aqui. Então, quando a gente for falar aqui da construção de modelos ou pensar em modelos, eu quero muito conversar sobre essa questão de como você sai do problema de negócio e você chega a uma solução. E aqui a solução, quando eu tô falando em solução, tem que tomar cuidado, né? Porque, tipo, a solução, às vezes, você entrega alguma coisa, mas aí a gente vai ter que tomar cuidado, quando a gente tá falando de solução aqui, com quais viés estão atrás dessa solução. Então, tipo, se eu tô entregando, na verdade, uma solução real, ou se eu só estou entregando uma confirmação do que eu queria, um viés de confirmação, alguma coisa. Então, tipo, como avaliar também o que é, na verdade, uma solução, ou que, na verdade, só estou fazendo mais do mesmo. Basicamente, vai ser esse o caminho do que eu planejei até aqui para abordar no que eu estou chamando de quadro, né, aqui dentro, do Quem Tem Medo dos Dados. Vai ter uma construçãozinha, eu esqueci aqui da parte do Lector, que aí vai ser uma construção, né? Eu vou ensinar a usar o Lector para colocar no ar, né? Tipo, colocando seu portfólio, montando o portfólio e deixando público, né? Então, tipo, aqui é seu site, né? Tipo, então, a ideia é... O Lector, ele é um CMS baseado em Python. E ele é muito legal porque, tipo, como você vai estar vendo ali sites estáticos, a gente vê sites estáticos com ele, mas ele tem muito uma carinha ali de Django e Flask. Muito mais do Flask, né? Porque é o mesmo criador.
Mas o do Flask ali é bem essa parte de como ele conversa com com essas duas ferramentas aqui, você consegue ter um pouquinho de como elas interagem também. E entender, na verdade, algumas coisas que são similares. É bem legal porque aí a gente já pode abrir um parênteses aqui no futuro para falar também, porque que é uma das coisas que são muito comuns em vagas, que é API. Então, API, já dando um spoiler, API com Flask é uma coisa maravilhosa para você colocando o seu modelo no ar, assim, tipo, colocando o seu modelo para a internet, aí para a galera, construindo APIs em Flask, você consegue colocar esse modelo aí pro mundo. Mas basicamente foi isso que eu planejei. Para quem ficou aí até agora, muito obrigada. Um prazer poder passar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi esses anos, né? Eu acho que eu esqueci de falar no começo, mas eu tô trabalhando aí já vai fazer quase 2 anos como cientista de dados na área diretamente. Eu já estudava isso há um tempinho, mas já deve estar para 4. Eu comecei a estudar, tem 5 anos que eu estou estudando Python, que eu comecei em 2015, mas uns 4 anos aí que eu já devo estar envolvida com a ciência de dados, que eu comecei por causa da universidade, por causa das minhas pesquisas na universidade, umas doideiras aí que eu faço com neurociência também. E eu acabei me apaixonando pela área, entrei no mercado mesmo vou fazer uns 2 anos, foi no finalzinho ali de 2018. Então, tudo que eu tô passando aqui são coisas que eu aprendi no dia a dia, coisas que eu aprendi com outros amigos que são cientistas de dados também, perrengue que a gente passa, principalmente quando você está entrando numa empresa. Muitas vezes a galera acha que já vai achar um ambiente todo voltado para dados, e não é assim. A maioria das empresas, mesmo que seja uma startup, ela ainda está construindo essa mentalidade de dados, porque é uma coisa muito nova, né? Todo esse surgimento da era dos dados aí, ela é uma coisa muito que não até alguns anos atrás a gente não, até o surgimento das redes sociais, a gente não pensava tanto assim em dados massivos, né? Em análise massivos de dados ou dados na internet e tal. Então é isso que possibilitou, e também hoje a gente tem tecnologia para tratar tudo isso. Então acho que é isso, essa é a ideia. Então, já no sábado, eu já, no Quem Tem Medo de Dados 2, já vou começar falando de Python, fazer uma revisão de Python cadê? Ali de estrutura de dados em Python puro, tipos de variáveis, essas coisas assim. A parte bem iniciante de Python não, mas vai ser uma parte vai ser realmente Python mais voltado para uma revisão aqui, ó, mais voltado para gente que está indo aí para ciência de dados, entender um pouco essas estruturas de dados, como funcionam as coisas ali em Python, ali por debaixo dos panos também. Mas é isso, galera, falei pra caramba hoje. Quem tiver dúvida, pode me mandar, pode me seguir lá no Twitter, aqui no sobre do Twitch, tem a minha Linktree, então ali tem todas as minhas redes, tem o canal, quem quiser rever alguma dessas aulas vai ficar. Eu vou pegar a gravação e vou colocar lá no meu canal também. Eu também estou fazendo uma série lá de viéses cognitivos, então, viéses cognitivos e neurociência. Então, quem quiser assistir, vai lá. Tem o podcast também do Refatorando, que fala aí sobre história e tecnologia. Então, conhecendo um pouco do passado para construir o futuro. E é isso, muito obrigada. Eu vejo vocês no sábado. Tchau, tchau.